Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus e que a luz que emana do alto estejam conosco neste momento. Que nossas reflexões possam ser inspiradas e possam ser esclarecedoras. O tema que hoje nós vamos desenvolver aqui é o poder da fé. Mas o poder da fé, muita gente pensa logo de imediato, quem já tem algum conhecimento evangélico, naquela história, né, que levaram um menino que estava, entre aspas, né, endemoniado, e aí, porque os discípulos de Jesus ali, os apóstolos não tinham conseguido expulsar o demônio dele, né? E aí Jesus falou, né, se vocês tivessem a fé no tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para essa montanha, para esse monte, passa daqui para lá e ele passaria, né? Ele disse que é porque eles não tiveram fé, por isso eles não conseguiram realizar aquela, vamos dizer, entre aspas, aquela cura, ou realizar aquela, seria hoje em dia, né, considerado um tratamento, né? Mas, fora esse sentido que muita gente pensa, o poder da fé tem sempre esse caráter, né, de força, de vigor, de realizar as coisas, vamos retomar no início vamos dizer assim, do nosso raciocínio, a palavra fé. Muita gente confunde fé entende a fé no sentido de acreditar, mas não é isso. A palavra fé, ela vem do latim fides, e os romanos usavam essa palavra fides no sentido de confiança na palavra empenhada. Se alguém te dissesse alguma coisa, a palavra estava empenhada, então você tinha confiança na palavra. E era muito ruim, dependendo da situação, acordos comerciais ou coisa que o valha, quebrar a palavra era motivo, inclusive, de ações, né, no direito romano. Então, essa ideia de fé, não como acreditar em alguma coisa, como crença em alguma coisa, mas sim em confiar em alguma coisa, confiar em alguém. Esse é que é o sentido. Isso se perdeu nas traduções ao longo do tempo, mas a palavra que dá origem à raiz da palavra fé, fides, ela continua valendo e ela tinha esse sentido, confiança. E a gente pode até estender um pouquinho, confiança e certeza, você não duvida daquilo. A fé, se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós vamos ver sobre a fé. Há uma pequena parte que fala sobre o poder da fé, e esse texto ele desenvolve alguns raciocínios que a gente pode estender aqui um pouquinho mais. Há um primeiro sentido, que é a fé que nós podemos ter em nós mesmos. Você confia em você confia que você vai conseguir alguma coisa, que você vai realizar alguma coisa. Essa certeza, essa confiança é aquilo que te dá perseverança. Ele te dá recursos, ele te dá energia para que você consiga realizar isso que você acredita, isso que você confia que vai conseguir. Isso a gente pode entender, por exemplo, numa situação de dificuldades, nos obstáculos da vida, nos reveses que nós passamos. Eu vou conseguir superar isso. Estou com uma dificuldade, me aconteceu uma infelicidade qualquer, uma adversidade, em todos os sentidos, físicas, morais, etc. E às vezes nós nos colocamos de pé e nós enfrentamos os problemas, essas aflições, e nós com uma certeza
com uma confiança inabalável, a gente supera. A gente enfrenta, supera e nós conseguimos, digamos assim, avançar para além dessa adversidade. Isso tem um aspecto, a gente pode dizer que isso é psicológico, isso é só, né? Vamos dizer, tem gente que pode brincar um pouquinho e falar, não, Jesus estava colocando autoajuda desde aquele tempo, né? Não é exatamente isso, não. O nosso Mestre Jesus, ele, claro, o Espírito que coordenou a criação do nosso planeta, ele tem um conhecimento, ele sabe o que o nosso pensamento, o que a nossa mente, o que o nosso espírito é capaz de fazer e as energias que a nossa vontade, aliada à nossa fé, move. A gente não pode esquecer que nós, como espíritos, nós atuamos, nós modificamos o fluido cósmico universal. E tanto coisas materiais quanto coisas imateriais, nós podemos alterar, nós podemos produzir efeitos e nós podemos produzir resultados em relação a isso. Então, quando você diz que eu vou superar esse obstáculo e eu vou conseguir isso, e você tem certeza, você não duvida disso, você tem certeza disso, essa sua certeza, essa sua fé, ela vai te mover. Você não duvida, você não hesita. E isso esse é o sentido, vamos dizer assim, inicial dessa fé em nós mesmos. Essa fé, essa confiança, ela pode ser aplicada também na realização de alguma coisa, algum projeto, algo que você queira conseguir, que você queira fazer. Então você tem essa certeza, você tem essa confiança, e como muita gente diz, né? Se você tem fé, o universo inteiro vai se alinhar e vai, digamos assim, vai te ajudar a conseguir o que você quer, né? A gente sabe que não é exatamente assim, porque nem tudo que nós queremos, nós merecemos ou é devido, ou que nós podemos ser satisfeitos. Mas até mesmo nesse sentido, a gente pode colocar que nós teríamos essa confiança e que se algo não se realizou, na mesma calma, como o Evangelho nos diz, essa fé, ela é calma. A fé tem a certeza, tem a confiança, e que se isso não acontece, a fé ela tem uma característica de calma e confiança e resignação. É porque ainda não é possível, ainda não é o momento. Bom, mas podemos dizer que essa característica da fé, essa que nós falamos, é uma fé sincera, em que você tem resignação, você tem humildade. Essa fé, ela abre portas, essa fé atrai os bons espíritos, essa fé permite que você seja ajudado, que você seja amparado, que você seja protegido, ou que você seja intuído, esclarecido pelos espíritos amigos. Não é que quando você tem isso, as portas todas se abrem, porque senão a gente vai pensar que as coisas se resolvem assim, eu quero, eu faço, mas não é o eu quero. Eu tenho certeza porque eu sei que aquilo é possível, eu sei que aquilo vai acontecer. E, por outro lado, quando nós não temos essa fé, com essa característica de humildade, resignação, uma confiança que se resume a uma submissão a Deus, nós temos um caráter, vamos dizer assim, uma desvirtuação que seria a presunção, que é, vamos dizer, entre aspas, é uma confiança arrogante, em que você quer as coisas e você se acha merecedor daquilo, você acha que aquilo te é devido, que o universo, que o mundo, que Deus te deve aquilo.
é a presunção, que na verdade é um desejo egoísta, pessoal, é um desejo, é uma vontade, é um capricho do nosso espírito em que nós nos achamos, né, merecedores por nós mesmos, né, achamos, da nossa cabeça, nós achamos que nós somos merecedores daquilo, e aí a gente tem uma diferença entre a fé e essa confiança e essa resignação com essa característica de humildade, daquele outro comportamento, daquela outra atitude, que é uma confiança, entre aspas, em si mesmo, mas ela está disfarçada e ela é uma presunção orgulhosa. Ela não atrai o auxílio, você não é ajudada pelos bons espíritos, porque eles não alimentam o orgulho, eles não alimentam o egoísmo, eles não alimentam aquilo que nos leva, entre aspas, a nos colocarmos como centro do mundo, como centro das coisas, como sendo, estando acima dos outros, como sendo merecedores daquilo, inclusive, que não seríamos merecedores. Então eles não nos auxiliam. Então, essa distinção, o Evangelho nos traz até como um alerta, né? Que não é porque você deseja alguma coisa, isso não significa que você tem fé, é apenas um desejo. A fé é aquela certeza de que algo vai acontecer, precisa ser feito, que você vai superar, que você vai conseguir realizar aqueles propósitos, aquelas ações, aquelas atividades que você necessita e que você acha realmente que elas vão acontecer. Então você tem essa certeza, você tem esse alinhamento com Deus e que te dá essa certeza e essa confiança. Bom, mas a gente também, nós falamos até agora de fé em si mesmo, fé nas coisas, do que vai acontecer, né? Mas a gente tem uma outra dimensão da fé, que é a fé em outrem, e vamos falar particularmente da fé em Deus. Lembra lá do sentido original da palavra fides, que é a confiança na palavra empenhada? Fé em Deus é a confiança que você tem em Deus, essa certeza que você tem em Deus. Mas em que circunstâncias? Como assim? Como é que isso ocorre? Bom, vamos lá, vamos desenvolver aqui algumas reflexões que podem nos ajudar nisso. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações, e é um mundo em que nós experimentamos dores, nós experimentamos as mais diversas tribulações, aflições, né? Nós passamos por circunstâncias, nós espiamos nossas faltas do passado, nós espiamos os nossos erros do passado, nós nos submetemos a provas pelo nosso aprendizado, a provações que nos testam e nos fazem colocar em prática, em execução, aquele aprendizado que a gente já teve. Isso é da natureza deste planeta. Este planeta, nosso orbe, ele é um planeta adequado às nossas necessidades de aprendizado. Ele é adequado ao nosso grau de evolução. Ainda estamos mudando. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Estamos mudando essa característica. Esse globo está deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Mas nós ainda estamos com vamos dizer assim, uma presença muito intensa de provas e expiações nas existências de todos nós. É adequado, como eu já disse, ao nosso grau de evolução. Fomos criados simples e ignorantes, e nós temos, ao longo da nossa existência e da nossa existência futura, nós vamos experimentar
as mais diversas situações, porque nós fomos criados para nos tornarmos perfeitos. Perfeição relativa, mas nós somos perfectíveis. E nós vamos passar por já passamos por muitos estágios, nós todos, criados simples e ignorantes, já habitamos mundos primitivos, já passamos por esse estágio, e nós agora estamos num estágio, vamos dizer assim, no segundo degrau da evolução dos mundos. Significa que nós ainda estamos muito longe da perfeição, estamos muito longe de nos tornarmos espíritos puros, espíritos iluminados, nós ainda estamos vivendo às voltas com as nossas sombras, com os nossos erros, espiando as nossas falhas, espiando, vamos dizer assim, as nossas más escolhas que nós fizemos no passado. Isso é da natureza desse planeta. Mas, da mesma forma, nós podemos pensar que nessa nossa condição espiritual, com a nossa necessidade de aprendizado, nós também convivemos com pessoas, nós compartilhamos esse mundo com pessoas que têm as mesmas dificuldades, que estão com as mesmas necessidades de crescimento que nós. Em estágios diferentes, é claro, nós temos pessoas que ainda estão muito próximas, assim, vamos dizer, dos estágios iniciais de aprendizado. Tem pessoas que ainda são muito violentas, em que os instintos mais animalizados, os ímpetos mais animalizados ainda são presentes no comportamento dessas pessoas, como nós temos pessoas já com, digamos assim, com um comportamento já tão mais espiritualizado, já bem mais atentas às questões transcendentes do espírito e já com um certo desapego da matéria, já não são mais tão dominados pela matéria, pelos ímpetos e pelas demandas que de estar encarnado nos impõe. Então nós vemos graus diferentes e todos nós convivemos, uns aprendem com os outros, os mais adiantados ajudam e exemplificam, e os mais atrasados às vezes servem de provas e expiações, de provas uns para os outros, mas são ensinados ou são orientados ou têm a possibilidade, a oportunidade de conviver com aqueles que já alcançaram um pouco mais, já caminharam um pouco mais, já fizeram mais escolhas acertadas ao longo da evolução e nos servem de exemplos, né? Bom, se nós considerarmos essa situação do planeta, em que nessa condição de provas e expiações, o mal e as dores ainda predominam, nas nossas existências, ainda predominam na vida material. Muitas pessoas, e eu falo muitas porque todos nós observamos lá na nossa convivência, que muitas pessoas não acreditam que Deus está, digamos assim, está cuidando de nós. Muitas pessoas, inclusive, duvidam da existência de Deus, não acreditam de maneira nenhuma. Muita gente diz assim, eu acredito que Deus existe, acredito que há um Deus, acredito que há alguma coisa superior, mas a pessoa não estabelece uma relação, uma vinculação entre esse Deus e os fatos, os fenômenos que a pessoa experimenta no mundo. Será que, se nós formos pensar no sentido da fé em Deus, nós realmente confiamos que, neste mundo de provas e expiações, todos nós estamos sendo cuidados por Deus? Que todos nós estamos sendo, somos protegidos, somos orientados, que Deus está promovendo, nos ajudando, está nos educando? Tem gente que não acredita.
e mesmo entre espíritas, né? Nós vemos, aliás, nós, só pelo fato de sermos espíritas, não significa que nós estamos com essas questões resolvidas. Muitos de nós ainda lutam em compreender que Deus está presente o tempo todo, que Deus nos cuida o tempo todo. A gente poderia até, nós podemos nos fazer perguntas. Todas essas situações, essas oportunidades que nós temos, mesmo as tribulações, as dores, as pessoas difíceis, as doenças físicas, doenças mais complicadas das pessoas lidarem, mesmo a própria morte, perda de pessoas queridas, podemos nos perguntar: nós realmente confiamos de que essas coisas que acontecem, nós confiamos em Deus e entendemos que essas coisas que nos acontecem são, mesmo quando nós não gostamos, quando nós experimentamos adversidades, angústias, aflições, todas essas situações, pessoas, essas coisas que nos ocorrem, elas são frutos, são obra da providência divina a nosso favor, que são oportunidades para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução intelectual, para o nosso adiantamento moral. Muitos de nós têm dificuldades de compreender isso. Muitos de nós não conseguem alcançar essa lógica, não conseguem alcançar o entendimento de como a providência divina age, como a providência divina nos proporciona as condições para que mesmo nas adversidades, mesmo nas angústias e aflições que nós passamos, há nisso uma manifestação da infinita bondade de Deus, que nos quer bem, e está nos oportunizando quando nós estamos reencarnados. A gente tem que lembrar disso. Nós estamos tendo uma existência para experienciarmos, são oportunidades que nos são oferecidas pela providência divina, para que nós tenhamos algum aprendizado, para que nós depuremos o nosso espírito, para que nós deixemos as nossas superficialidades, para que a gente possa se ver frente a frente com as nossas sombras, com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, com as nossas inferioridades morais, com as nossas culpas, para que a gente possa evoluir. Nós temos mesmo esse grau de confiança que antigamente a turma dos cabelinhos brancos, né, da minha turma e dos mais antigos que eu, né, os antigos tinham alguns ditados, algumas frases, assim, muita gente diz, é um chavão, né, mas havia nisso, digamos, uma certa filosofia mais simples, mais direta, sobre a vida, sobre as ocorrências da vida. Às vezes, quando acontecia alguma coisa inexplicável, alguma diversidade muito grande, dores, perdas de pessoas amadas, que às vezes as pessoas não entendiam muito, os antigos às vezes diziam: Deus é que sabe. Não somos nós. Nós não conseguimos, nós não sabemos, a gente não consegue saber nem nada da nossa vida, nós temos tanta dificuldade em compreendermos as nossas próprias situações, as nossas ações, o que a gente quer, nós somos muito confusos. Imagina, nós temos entendimento para isso, e esse Deus é que sabe, que os antigos falavam, tinha um traço de humildade, de resignação e de subordinação aos desígnios divinos, e eles entendiam isso, que era algo que eles deveriam passar, que deveriam suportar, e que aquilo deveria ser
enfrentado. Talvez eles não tivessem, e poucos deles, das pessoas que eu lembro dos mais antigos que falavam isso, tinham o entendimento que hoje nós temos, bastante disponível, bastante acessível, do Espiritismo sobre a questão das consequências e das ligações que há entre as nossas existências, de que elas são solidárias, de que o que hoje nós passamos são resultados das nossas más escolhas, às vezes nessa própria existência, às vezes nas existências anteriores. Às vezes o que nós passamos não é por erros, às vezes nós estamos experimentando alguma coisa porque nós estamos juntos para ajudar aqueles que estão juntos de nós, próximos a nós, a passarem. Às vezes nós estamos juntos para passar junto. Mas muita gente não tem esse entendimento, essa compreensão de que Deus é que sabe. Vamos usar um termo mais genérico, que a providência divina está corretíssima, está nos proporcionando aquilo que nós precisamos. Porque, afinal, nós estamos num planeta de provas e expiações. Não é porque houve um sorteio e a gente caiu aqui. Nós estamos nesse planeta de provas e expiações, é porque nós precisamos estar nesse planeta, é porque nós precisamos passar por esse estágio evolutivo, nós precisamos passar por essas experiências que um planeta nessa condição proporciona. E essas experiências que nós temos, as boas e as dolorosas, elas nos ajudam a depurar o nosso espírito, nos ajudam a alcançar um grau de evolução espiritual, a nos espiritualizarmos, a irmos pouco a pouco abandonando essa nossa, vamos dizer assim, essa nossa submissão aos imperativos da matéria, a esses traços que a matéria nos proporciona, abandonando aos poucos o nosso egoísmo, que é derivado também da nossa experiência, das nossas existências materiais, é um traço primitivo. Então, se nós estamos nesse planeta, é porque nós precisamos estar nesse planeta, porque ele é condizente com o nosso grau de evolução espiritual. E que se nós estamos aqui não é por castigo. Tem gente que diz assim, meu Deus do céu, eu mereço isso? Vamos lá, vamos falar sério. Nós todos que estamos reencarnados aqui no planeta Terra, vinculados a esse planeta, nós merecemos estar aqui. Mas se a gente fala nesses termos, tem gente que fica se sentindo assim, que nós estamos nos maltratando, nos judiando. Então vamos trocar a palavra. Não é nós merecemos, nós precisamos, nós necessitamos estar aqui. Eu necessito da dor? A dor nos ensina, porque a dor, ela é o reflexo, vamos dizer, é a consequência natural de quando nós nos desviamos do caminho da evolução espiritual. A dor nos reconduz, nos recoloca no caminho. Então não é no sentido de nós merecemos se fazendo de vítima, eu mereço. Não. Olha a bondade de Deus. Nos proporciona um planeta, a espiritualidade nos diz que o planeta Terra é uma pérola na nossa galáxia. É um planeta belíssimo. É um planeta de provas e expiações em que nós experimentamos uma série de coisas, mas a bondade divina é tão grande que nos proporciona um paraíso. A gente não cuida direito, não, mas nos proporciona um paraíso, um planeta belíssimo, para que a gente tenha assim, um sentido, que a gente sinta um pouco da harmonia, da grandiosidade da criação, da expressão, da perfeição que há na natureza, a expressão do amor divino. Isso vai nos levar um pouquinho mais adiante a nós compreendermos essa, digamos, vamos falar assim, que toda essa nossa experiência
as experiências difíceis que nós temos, essa experiência que nós temos nessa existência com as dificuldades, nós nunca fomos e nós nunca somos e nunca seremos abandonados. Nunca seremos deixados ao léu, deixados ao abandono, relegados a não termos nenhum amparo, não termos nenhum tipo de acolhimento. Nós experimentamos dificuldades, algumas dificuldades são extraordinariamente dolorosas. Vocês sabem disso, todos nós já vimos ou conhecemos histórias de pessoas que têm doenças terríveis, que às vezes do nascimento à morte elas experimentam dores, aflições, às vezes são condições de sobrevivência que elas mal conseguem o que comer, vivem em condições absurdamente cruéis. Entretanto, todos nós temos pelo menos um espírito protetor, é alguém que cuida, porque quando as nossas provas são difíceis, eles nos ajudam muito, eles tentam nos fortalecer para que nós possamos suportar. Aquela prova difícil, a gente tem que lembrar, aquilo somos nós nos depurando. Elas nos ajudam a perceber o que é importante, nos ajudam pela expiação em aprendizados amargos e dolorosos a compreender em que nós erramos, a compreendermos a necessidade de desenvolvermos em nós a amorosidade, o amor, a compaixão, a caridade, a empatia, o respeito, a fraternidade. Muitas vezes as nossas experiências difíceis não são castigos, punições. Jesus nos ensinou isso. Deus não é aquele que veio só para nos castigar, não é um ser que surge quando nós fazemos alguma coisa errada, entre aspas, quando nós nos desviamos, quando nós fazemos escolhas ruins, para nos punir. Mas Deus é aquele que nos educa. A dor faz parte da pedagogia divina e nós que escolhemos a dor. Deus nos oferece a oportunidade em que nós vamos experimentar essa dor, que nós vamos experimentar essa aflição, essa dificuldade, essas adversidades. A providência divina vai nos prover das oportunidades, das condições para que nós tenhamos os aprendizados que nos são necessários à nossa evolução. Porque Deus é educador. Jesus nos mostrou isso. A finalidade da justiça divina e da providência divina é nos reconduzir ao caminho da nossa evolução espiritual. E aí a gente tem que ter bastante cuidado, bastante discernimento nessas situações, para nós conseguirmos compreender que Deus nos ama, que Ele nunca, jamais nos abandonou, que o fato de nos proporcionar essas circunstâncias, Ele está nos ajudando a evoluirmos, para que a gente cresça, para que a gente evolua. E nós temos fé nesse Deus? Será que nós todos temos confiança? Quando acontece alguma adversidade, nós temos essa confiança em Deus? De que Deus é que sabe? De que isso que está me acontecendo nesse momento, isto é necessário? Então, quando a gente tem essa compreensão e essa fé, aí a gente começa a se questionar, ao invés de reclamar, desenvolver um sentimento de gratidão. E se nós ainda não compreendemos o que aquilo, por que aquilo está acontecendo,
a gente pode nos fazer sempre aquela perguntinha, não é por que isso está nos acontecendo, mas o que eu tenho a aprender com isso? O que Deus está querendo me mostrar com isso? Porque toda ação, Deus fala conosco o tempo inteiro por meio da sua justiça divina. A linguagem de Deus, o amor de Deus, ele se expressa por meio da justiça divina. A justiça divina não é castigo, ela é educação. Ela é para nos fazer crescer. Olha que Pai maravilhoso. É para que a gente evolua, não é para que a gente sofra. Nós sofremos por nossas escolhas, mas não porque é uma punição. É porque nós teimamos em fazer escolhas ruins e somos muito relutantes a fazer as boas escolhas, a abandonar as nossas dificuldades, nossos erros, nossas sombras. Então, no dia em que a gente começa a compreender isso, a gente sente que Deus está presente em todas as circunstâncias, e aí você começa a acreditar que se eu estou passando por alguma coisa, se algo está acontecendo, se eu estou tendo que conviver e eu tenho que ajudar determinada pessoa a conviver com essa pessoa, existe um propósito divino nisso. E aí a gente deve procurar entender qual é esse propósito. O que é que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Porque a lição se repete. Enquanto a gente não aprende, a lição se repete. Há uma história bastante curiosa sobre a fé em Deus, que é a confiança em Deus. Tem um espírito chamado Carlos Henrique, uma psicografia de Ângelo Dias, que ele tem um capítulozinho específico sobre a fé, que conta sobre um jovem que ele morava na cidade de Cesareia, e ele tinha uma filhinha de 3 anos. E essa filhinha, logo que fez 3 anos, dali a pouco ela começou. As perninhas ficavam bambas, ela caía, não conseguia parar de pé, dali a pouco as mãozinhas, os braços ficaram fracos, depois ela ficou com o pescoço molinho, não conseguia ficar com o pescoço de pé, sustentar a cabeça. E ele e a esposa, desesperados, eles procuraram pessoas que era medicina. O livro chama Crônicas da Galileia, Histórias do Tempo de Jesus, tá? E eles procuraram, na medicina da época, procuraram aqueles que mexiam com plantas, com raízes, alguma cura, não encontravam nada. E eles tiveram um encontro com uma anciã do templo, que ela era um oráculo no templo, e ela disse: reze para Deus, porque Deus é o autor, ele assina o impossível. E aí ele voltou para casa desolado, a esposa dele voltou, rezando bastante no caminho. Aí ele voltou para casa, colocou a filhinha na cama, a esposa ficou com a filhinha, e ele, transtornado, desorientado, saiu andando, caminhou por quase 1 hora, até que em determinado momento ele viu um grupo de pessoas que estavam andando juntos, seguindo um homem que tinha os cabelos repartidos no meio, ondulados, barba feita, e que tinha um magnetismo, e ele falava de Deus, ele falava da bondade de Deus, ele ensinou um Deus, falava e ensinava sobre um Deus diferente. E esse jovem praticamente esqueceu naquele momento da situação da menina, ele ficou tão magnetizado com aquela figura, que era o Mestre Jesus, que ele foi se aproximando e foi ouvindo, e quando ele se percebeu, ele se jogou e abraçou as pernas de Jesus. O Espírito Carlos Henrique diz que ele abraçou e ele chorava. E Jesus perguntou para ele, me permitam ler aqui. Jesus acariciou o cabelo dele e disse: por que abandonar a fé se ela é a via direta para a esperança e o consolo na tribulação? O jovem parou de chorar, aí ficou olhando para Jesus
E aí Jesus, dali a pouco, perguntou para ele, né? Perguntou assim: você acredita? Você acredita mesmo que ela poderá se curar? Aí Jesus ficou um pouco mais sério e indagou ele diretamente: tens fé nisso? Nesse momento, os olhos do rapaz brilharam, como Carlos Henrique nos conta, em que ele pegou as mãos de Jesus e beijou e disse sim, 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 sim. Ele tinha fé e ele acreditava que a filhinha ia se curar. Aí Jesus puxou ele para perto, abraçou ele e cochichou no ouvido dele: então retorna ao lar e colhe o fruto da tua fé. Muitas vezes o que o que as tribulações da vida nos fazem é nos reconduzir e nos alertar. Esse jovem tinha perdido a fé em Deus, ele tinha perdido a crença de que havia um Deus e que esse Deus era bondoso e que esse Deus podia ajudá-lo. Ele não acreditava mais nisso. E ele voltou para casa e a sua filha estava curada. E ele, dali em diante, ele ficou embevecido. Será que nós, pensando aqui na situação, nós vivendo agora nessa transição planetária em que tudo está se intensificando, em que as tribulações, isso está escrito no sermão profético de Jesus, isso está escrito no Apocalipse de João, em que nós vivemos tempos bastante difíceis, estamos vivendo e aí viveremos um período bastante difícil, com muitas dificuldades, com muitas distrações, em que, como é bíblico, está escrito isso também, em que a fé de muitos esfriará. Por que a fé esfriará? Porque muitos vão perder a confiança em Deus. Diante de tantas dificuldades, como no caso desse rapaz, diante de tanta dificuldade, em algum momento ele teve a fé vacilante e ele perdeu a confiança em Deus. E aí Jesus chamou ele e disse: por que perdeu a fé? Se ela é o que te traz a esperança e a consolação em meio à tribulação. Nesses momentos de transição, nas dificuldades que nós estamos vendo, em tudo que a gente vê, em tudo que a gente olha, a gente está vendo dificuldade. Se nós perdermos, esfriarmos a nossa fé, se nós perdermos a confiança em Deus, nós deixarmos de acreditar em Deus, nós não conseguiremos alcançar o que esses momentos difíceis, esses momentos tormentosos, que é um grande teste em que todos nós estamos sendo testados em nossa fé. É bem possível que a gente perca as esperanças se nós não tivermos fé. O que vai nos ajudar a suportar, o que vai nos ajudar a suplantar, o que vai nos ajudar a compreender e, de fato, nós nos modificarmos e tomarmos uma decisão. É uma escolha. A parábola do joio e do trigo falava disso. Nós temos que fazer uma escolha, nós somos joio ou trigo. Os momentos de tribulação servem para isso. Nós vamos perder a fé ou nós vamos ter a confiança em Deus e que tudo o que está acontecendo ou é necessário porque nós estamos em expiações coletivas, em grandes expiações, tanto coletivamente quanto individualmente, ou nós perdemos a confiança, não entendemos o que está acontecendo, não acreditamos em mais nada e assim nós nos veremos perdidos. Esse é o sentido de confiança em Deus, de fé em Deus. E que por mais difíceis que sejam as situações, por mais tormentosas que sejam, por mais dolorosas que sejam, nós estamos sendo testados. Diante de uma dificuldade, uma adversidade, como é que você vai agir? Se você confia em Deus, você vai ter essa certeza
de que aquilo que estamos passando é necessário. Aquilo que estamos passando é a oportunidade que nos está sendo oferecida, que nos está sendo dada para que a gente se melhore, para que a gente aprenda as lições, para que a gente, de fato, tome consciência de nossas dificuldades, de nossos erros, de nossas falhas, e a gente se modifique. Grandes dificuldades demandam grandes decisões e podem nos levar a grandes mudanças, desde que a gente entenda, que a gente tenha fé e que a gente acredite nisso. Sem essa fé, a gente fraqueja. Sem essa fé, a gente entra em desesperança. Sem essa fé, a gente não vai ver sentido, a gente não vai ver propósito. E sem essa fé, muito provavelmente nós cairíamos novamente nos nossos erros, nas nossas falhas do passado. Nós vamos reagir à violência com violência, nós vamos reagir ao desamor com desamor, nós vamos reagir como? A tudo que está acontecendo de negativo. Nós devemos reagir quando nós temos fé e certeza na justiça divina, nós vamos reagir com amor. E se aquilo que nós estamos passando é doloroso, nós vamos entender que nós estamos quitando nossos débitos, evoluindo, caminhando e não errando novamente. Que nós tenhamos a mesma fé desse rapaz, que os tormentos, eles servem para nos acordar para as verdades divinas e nos lembrar de que Deus, o tempo todo, sempre está e esteve com a gente e estará. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus.